Temas para o Enem 2019. Que áreas do conhecimento precisamos mobilizar? Pessoal, tema de redação Enem 2019, essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, talvez nem tanto assim se a gente valorizar o percurso de estudos, o percurso de conhecimento, viu? Nesse nosso encontro aqui eu quero conversar com você justamente dando ideias, dicas, possibilidades de recortes temáticos para você se situar, estabelecer diálogos, raciocínios que vão servir para responder a questões nas outras áreas do conhecimento, para fazer sua redação com certeza e para discutir e se colocar em situações de cidadania, com base em grandes temas necessários, viu? Então, vem para a tela comigo, olha só. Separei aqui, pensando nisso, gente, justamente uma sequência dos 17 ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ONU tinha as grandes metas do milênio, anteriormente, e agora revisitou para começar em 2015 e ir até 2030 com essas 17 grandes metas ou grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, ou como a gente pode chamar, escuta por aí e vê, a nomeação de dizer assim, é a Agenda 2030 da ONU, né? Então é a agenda para 15 anos. Bom, pessoal, são 17, como eu disse, grandes agrupamentos, grandes temas. E dentro desses grandes temas é possível perceber a inscrição, ou seja, é possível situar os temas de redação já cobrados no Enem e com certeza os que virão. Quer ver? Olha só. Quando a gente observa aí, por exemplo, o tema 1, erradicação da pobreza. A gente vai ter uma questão, gente, de dignidade no trabalho que já caiu em redação do Enem e que vai, obviamente, tratar desse tipo de situação. Peraí, quando eu falo em erradicar a pobreza, eu também falo em coibir ou impedir o trabalho escravo, eu também falo em dar dignidade para as pessoas por intermédio do trabalho e do ganho do seu sustento, né? Então, e por aí vai, tá, pessoal? Um bom exercício é fazer isso, é pegar as redações, os temas do Enem até hoje e encaixá-los dentro dessas grandes metas, né? Que são discussões aí para até 2030. Agora, olha só, dentro dessas grandes metas também estão outros itens que eu gostaria de salientar, né, para vocês. Estão dizendo assim, depois disso, depois de vocês localizarem, um bom exercício, depois de localizar os temas que já caíram no Enem dentro dos ODS, que tal tratarmos de alguns temas que podem figurar no Enem e outras provas e estão previstos nas ODS? Olha só, vou falar aqui de dois deles, atenção. Desafios para oferecer água e manter o abastecimento de água no século XXI. Como combater a disseminação de DSTs entre jovens no Brasil? E aí você olha nas metas e diz assim, peraí, legal, encontramos aqui, ó, água potável e saneamento. Tá aqui essa meta, né? Diz, peraí, e a outra, qual é o ponto que a gente tem aí? Vamos ver desigualdades, pobreza, puxa, saúde e bem-estar, né, pessoal? Então, vejam, essas grandes metas, por exemplo, água potável e saneamento, são pontos muito importantes, gente, porque deles também depende o IDH das cidades brasileiras, né? E nesse campo, no âmbito da saúde e do bem-estar, a gente vai ter outras grandes temáticas circunscritas, bem adequadas, bem dialógicas com outros temas para o Enem, mas essa da disseminação de DSTs entre jovens é uma boa pedida, é um bom jeito de discutir como é que anda o cuidado aí, né, dos jovens em idade sexualmente ativa em relação às DSTs. Depois, mais alguns itens possíveis, gente, vamos observar juntos, olha lá. Impactos da violência urbana no Brasil, fake news e vacinação. Aí a gente olha lá no ponto dos objetivos, violência urbana, bom, obviamente tem a ver com o quê, pessoal? Olha, vai ter a ver com a manutenção e a garantia de acesso, né, igualitário das pessoas aos mesmos bens e serviços, está aqui, né? E a questão também da vacinação e das fake news está aqui na saúde e bem-estar novamente, mais um tema assim. Tá? Então, importante a gente salientar e ter isso em mente. Que mais? Vamos ver outros temas aqui que têm a ver com essas situações, né? Outro ponto de partida, então, vamos lá.
Caminhos para a educação alimentar no Brasil. Então, se a gente nunca pensou ainda em educação alimentar, gente, ou na alimentação como um processo educacional e cidadão, é hora de pensar, né? Mobilidade urbana. Há algum tempo, sabe, se apostava muito nesse tema. Depois ele parou de figurar como um tema de aposta para o Enem, mas olha, é uma questão sempre muito delicada e muito complexa nas grandes metrópoles e diferentes metrópoles no Brasil, né? Então, bem legal ficar atento e saber discutir a respeito disso, tá? O que mais a gente tem aqui? Combate ao bullying nas escolas brasileiras. Olha, gente, isso é uma temática sempre evidente, né? Principalmente porque a gente tem notícias que não param de acontecer, às vezes até tragédias, em relação a esse tipo de situação. Desafios para incluir a população crescente de idosos no Brasil. E vejam vocês, é para incluir, e é a população crescente. Então vejam, existem palavras-chave muito importantes no tema, né? Quer dizer, uma coisa importante que vocês têm que ficar atentos também, gente, é que, em geral, o começo da temática vai aparecer assim, ó, com desafios, um como, ou impacto, ou simplesmente já o substantivo que nomeia o tema, caminhos, né? Às vezes o substantivo, combate, desafios. Quer dizer, pessoal, por que aparece assim? Porque, obviamente, o que é colocado para discutir é uma produção de conhecimento, é uma sensação de recorte de situação, né? É colocar um tema em questão, é colocar um tema em contexto para que a gente possa problematizar a situação a ser discutida. E minha sugestão, meu pedido, então, pensando nisso, gente, já que a gente não responde assim a pergunta de $1 milhão, né, do tema, até porque é bem isso, pessoal, um pedido que a prof sempre faz para vocês em toda e qualquer ação nossa de redação, viu? A gente tem que valorizar o percurso. Não é adivinhando o tema que a gente se dá melhor, a gente precisa valorizar aquilo que a gente vai aprendendo em termos de discussão nos diferentes eixos. Lembrar lá dos grandes recortes, né? Meio ambiente, comportamento e sociopolítico, econômico, cultural. São 3 grandes recortes. Dentro deles a gente pode circunscrever os ODS, os 17 ODS da ONU, e dos ODS a gente pode, obviamente, recortar os temas menores, né? E pensando sempre que são problematizações, são desafios, impactos, questões, caminhos procurados aí pelas temáticas do Enem, viu? Ó, sugestão minha então, não deixa de fazer isso, vou até colocar a tela aqui de novo, ó. naçõesunidas.org, pós 2015, acessa, olha os textos publicados lá já sobre essas questões e por que não, pessoal? Se vocês fizerem um texto Enem para cada um desses temas, são pelo menos aí 17 treinamentos, 17 exercícios até o dia do Enem, viu? Caprichem, acessem o site do Aprova que está cheio de novidades, de conteúdo, de tudo isso que a gente pode ter para mobilizar as diferentes áreas do conhecimento em favor da redação. Acesse o site, acessa o site da ONU também. Um abraço, gente! Bons estudos e que o Enem nos seja favorável para quem valorizou o caminho, trabalhou bastante, discutiu, escreveu, se dedicou, reescreveu e buscou repertório.